Agora nós vamos retomar a clonagem, tá certo? Nós vimos na semana 2, iniciamos a clonagem, tá? Então, é a construção de DNA recombinante, né, de interesse, para eu clonar um gene de interesse num vetor que vai replicar em células hospedeiras para diversas finalidades, tá certo? Para isolar um gene, sequenciar o gene clonado, expressar a proteína recombinante, que é o que a gente vai ver mais em detalhe hoje, comparar esse gene com em outras espécies ou interespécies. Então, esses aspectos vão aparecer nos papers que vocês vão preparar os seminários. Também para a construção de bibliotecas genômicas ou de cDNA, coloquei um vídeo lá no Face Monitoria. Vejam o vídeo, voltem no slide, se tiver dúvida, fala para a gente. Professor, estou com uma dúvida no slide tal, do PDF, tá certo? Ou do vídeo gravado, que a gente volta, olha, esclarece, eventualmente grava um vídeo pequeno, como eu falei para vocês. As ferramentas, então, fundamentais nas primeiras para poder fazer essa manipulação genética racional a partir de um projeto, as enzimas de restrição, né, que são as tesouras moleculares, e as colas moleculares, são as ligases. Né? Nós falamos de clonagem, que corresponde, então, a isolar um gene de interesse, tá certo? Por exemplo, pode ser por PCR, como a gente já viu, introduzindo um vetor. Propagar, né, um vetor que faz propagação e recuperação, como um plasmídio em bactéria, tá certo? Então eu tenho aqui célula humana, foi clonado, eu coloco dentro da bactéria e eu vou ter aqui os meus clones bacterianos carregando, então, pedaços, aqui no caso, do genoma humano. Se eu falar de uma biblioteca, por exemplo, em bactéria, com fragmentos do genoma humano. Mas isso é a clonagem. Eu posso fazer também, pessoal, como na minha estratégia da engenharia genética, a subclonagem. A subclonagem corresponde a transferir o gene clonado, então, no primeiro vetor, lá vindo da célula que eu estou estudando, né? Eu fiz a primeira clonagem, depois eu posso fazer a subclonagem, transferir para um outro vetor. Tá certo? Então, eu dou um exemplo aqui, ó, um plasmídio que replica em bactéria, tá? Onde você clonou a partir do seu organismo que você está estudando, você fez todas as checagens, tá certo? Ou seja, você fez mapa de restrição, por exemplo, você fez o sequenciamento do que foi clonado no seu vetor, vamos supor que você queira produzir proteína recombinante ou gerar uma planta ou um animal transgênico, então você tem que fazer todas as checagens para comprovar que a sua construção está correta, tá certo? Porque se tiver algum problema, você volta dali para refazer o percurso. Você não vai chegar lá na frente, já com bastante tempo investido, na sua planta, no seu animal transgênico, para investigar, descobrir que você tinha um erro na sua construção. Então, olha aqui, eu trabalhando com a expressão, né, vetor de expressão em bactéria, é mais fácil, porque é fácil de propagar, é fácil de recuperar, é fácil de fazer as checagens. Tá certo? Porém, olha lá, nesse exemplo aqui, eu quero expressar o meu gene de interesse numa planta transgênica. Tá certo? Então, eu tenho um vetor aqui, olha, que é um vetor para expressão em planta. Tá? E quando eu falo expressão, significa o quê? O gene clonado ser transcrito, traduzido e ser funcional, gerando o fenótipo desejado no organismo transgênico. Tá? Então, é mais difícil eu trabalhar, no caso aqui, com o vetor já na planta transformada, do que eu trabalhar e fazer todas as checagens com o meu vetor sendo expresso em bactéria, tá certo? Na verdade, ele vai ser confirmada a clonagem. Nesse caso aqui, olha, eu fiz uma clonagem nos sítios de EcoR1 e NOT1, nesse vetor aqui, que chama de vetor doador, porque é ele que está recebendo a primeira clonagem, tá certo? Só que eu vou ter que subclonar no meu vetor para expressão em planta. Então, olha aqui, eu faço a digestão, tá? Retiro o inserto desejado que está em EcoR1, NOT1, tá certo? São enzimas diferentes, tá? Então, isso permite uma clonagem direcionada das posições do meu gene, e a hora que eu olho aqui, ó, eu tenho EcoR1 e NOT1 aqui no meu vetor. Então, essa clonagem está fácil. Faço a digestão, ele vai entrar no sentido correto, tá certo? Que no caso aqui é a metionina próxima do promotor, tá certo? Então eu vou transformar nas bactérias e aí eu vou ter então a possibilidade de fazer a transformação da minha planta com a construção já checada, tá? A gente vai ver isso mais
na aula de OGM. Então, na subclonagem, quando eu tenho o sítio de restrição favorável aqui para poder fazer a troca do meu gene entre vetores, é mais simples a engenharia. Mas e quando as pontas do DNA, né, do vetor e do inserto não são compatíveis para essa ligação, para essa clonagem direta? Tá? Então, o que eu faço, gente? Eu posso realizar no laboratório, tem as tecnologias com as enzimas, para fazer o reparo de pontas, tá certo? Então, desculpa, meninas, olha lá. Quando o cabelo está cheio de ponta, faz o quê? Faz o reparo de pontas. No caso do DNA, a gente vai preparar essas pontas para a subclonagem, porque não tem o sítio de restrição favorável para poder fazer essa clonagem. Então, a polimerase Clenon, ela digere o DNA simples fita da extremidade 3' protuberante com a sua atividade exonucleolítica 3' para 5' e acrescenta bases complementares na extremidade 5' protuberante. Tá? O que significa isso? É o que nós vamos ver aqui em seguida. Tá? Anotem as dúvidas. Então tá aqui, o fragmento Clenon está aqui, ele é produzido de maneira comercial a partir da DNA polimerase 1, que é a holoenzima, então tem as subunidades ativas, tá certo? Tem o domínio de polimerase, o domínio exonucleolítico 3', 5' aqui em amarelo, o domínio exonucleolítico de 5' para 3' aqui em azul. Tá? Então a empresa expressa essa proteína por uma proteólise, então eles conseguem purificar, né, esse fragmento dito Clenon, que tem então a polimerase e o domínio exonucleolítico de 3' para 5'. Esse domínio aqui não existe no exonucleolítico 5' para 3' nesse fragmento Clenon. Então olha o que acontece, pessoal. Aqui eu tenho uma extremidade de DNA que ela é 5' protuberante, tá certo? Olha nessa fita aqui, ele cortou sobre essas bases TTAA aqui despareadas. Tá? Quando eu olho a fita complementar, olha aqui nessa extremidade, né, o DNA dupla fita, vai de 5' para 3'. Então, eu tenho aqui um 3' OH exposto que pode servir, então, para que a polimerase adicione as bases complementares a essas 4 bases aqui que estão simples fita. Então, o que eu posso fazer, gente? Para reparar essa ponta, eu posso adicionar a polimerase, adicionar os nucleotídeos, o tampão, a condição correta, e ela vai adicionar aqui, ó, um A, um T e um P, e vai gerar, então, aqui por preenchimento, tá certo? A extremidade blunt, a extremidade aparada desse DNA. No caso de uma extremidade aqui, 5', 3' protuberante, tá certo? Vamos notar que eu mudei aqui a orientação, né? Aqui 5', 3', 5', 3'. O que acontece, pessoal? A extremidade é 3' protuberante, tá certo? Não existe polimerase que trabalhe de 3' para 5'. O sentido da vida é 5' para 3', tá certo? Então, nesse caso aqui, a Clenon, a enzima, ela não vai adicionar nada, porque ela não tem a capacidade de adicionar nucleotídeos aqui, ó, um A, um T e um T, no sentido 3' para 5'. O que ela vai fazer, pessoal, é que na ausência de nucleotídeos, ao invés de ser uma polimerase, ela é uma exonuclease. Então ela vai fazer essa atividade aqui de proofreading, né, que é uma revisão, na verdade é uma remoção desses nucleotídeos que estão aqui dispareados. Tá certo? Então, a atividade exonucleolítica aqui de 3' para 5', né, que é a extremidade 3', ela vai remover esse A, esse T, e olha lá, vai gerar então uma extremidade também blunt end ou abrupta, que vai facilitar a minha clonagem. Tá? Então, assim, tem dúvida? Pergunta pra gente. Olha, né, aqui não é para decorar, é para deduzir. Então, vamos lá. Na nossa engenharia, aqui, olha, eu clonei o meu fragmento de interesse, o meu gene de interesse, então, num vetor que replica em bactéria, facilitou a clonagem, facilitou a checagem dessa clonagem, que está tudo correto, minha ORF está correta, eu sequenciei, tá certo? E aí, o que eu faço, gente? Eu posso remover, então, desse primeiro vetor com a digestão PST, tá certo? Só que, olha aqui, no meu vetor, para expressar
no organismo transgênico, eu não tenho sítio de PST aqui no Polylinker. Na verdade, eu tenho poucas opções de clonagem direta. Tá certo? O que eu posso fazer então, pessoal? Eu posso fazer o reparo das pontas. Tá certo? Eu vou tornar as extremidades do meu inserto abruptos ou blunt-end e também digerir aqui no caso o meu vetor, ele vai linearizar com EcoR1, tá? Uma enzima que está no Polylinker, reconhecida só uma vez, linearizou e eu fiz o tratamento então para tornar blunt-end o inserto e o meu vetor, tá? E aí eu faço uma ligação por blunt-end e aí eu consigo então a minha clonagem do meu gene de interesse, na verdade a subclonagem, né? A clonagem foi feita aqui inicialmente, agora estou subclonando do vetor de bactéria para o vetor, por exemplo, em planta. E eu obtenho aqui a minha construção desejada, tá certo? Fazendo esse reparo de pontas. Tá? Então aqui para mostrar mais em detalhe como isso acontece, olha lá, um fragmento onde eu digeri com duas enzimas, tá certo? Que gerou desse lado uma extremidade 3 linha protuberante e desse lado uma extremidade 5 linha protuberante. E agora eu quero aparar essas pontas para poder fazer a minha clonagem, fazer o reparo de pontas. Então, o que eu vou utilizar? Vou utilizar a minha enzima Clenon com as suas duas características. Então, desse lado aqui, olha, ela vai preencher, porque eu tenho aqui, ó, de 5 linha para 3 linha, a possibilidade de utilizar como molde esses nucleotídeos que estão simples fita aqui, adiciono os nucleotídeos livres, a polimerase, ela vai preencher esse lado aqui. Tá certo? Já esse outro lado, eu faço uma outra reação, uma vez que eu preencho aqui, tá certo? Eu vou fazer uma reação aonde a enzima, ela não vai ter a sua ação polimerásica ativada, mas a sua ação exonucleolítica, tá? Para remover, então, os nucleotídeos dispareados a partir da extremidade 3 linha, tá certo? Então, ele não tem como estender aqui de 3 linha para 5 linha, mas a enzima, ela pode remover, tá certo? Com a sua atividade 3 linha, 5 linha exo, e com isso eu vou ter então o meu DNA dupla fita com as pontas reparadas, pronta para minha clonagem. Pessoal, então isso é a engenharia genética, tá certo? Essa manipulação na escala molecular, tá? Então aqui é um resumo disso tudo, tá certo? Tem dúvida, pergunte para a gente, tá? E vamos ver agora um outro método de clonagem. Tá certo? Então aqui nesse caso, olha que interessante, eu vou clonar um produto amplificado por PCR. Nós vimos lá na aula do professor Valim, tá certo? Eu posso amplificar uma região específica de um DNA dentro de um genoma utilizando primers, né, específicos que vão flanquear a região que eu quero amplificar. Só que olha que interessante, pessoal, quando eu faço uma reação de PCR, a TAC polimerase, ela em geral, né, adiciona um A dispareado aqui, olha, na extremidade 3 linha do produto amplificado, tá certo? Então, o que acontece? Tem empresas, por exemplo, aqui que na verdade produzem, né, e vendem esse vetor PGEN. Esse vetor ele já vem linearizado e ele vem aqui na extremidade com um T, tá certo? Livre, que é capaz de parear com esse A livre do inserto produzido pela reação de PCR. Tá certo? Então, com isso, olha lá, a partir de pareamento apenas de uma base, eu tenho uma maior estabilidade para que a minha ligase promova a ligação do meu inserto no vetor. Detalhe, pessoal, sem que eu precise adicionar um adaptador, por exemplo, aqui no seu inserto, ou seja, de uma maneira facilitada para as etapas downstream, que vem depois da minha clonagem. Tá? Então, aqui é uma outra maneira de proceder à clonagem dentro da engenharia, essa nós vimos, né, na aula do professor Valim, que é desenhar primers para amplificar a região desejada, adicionando o sítio de restrição desejado para clonagem no primer de amplificação. Tá? Então isso foi visto na aula, olhem lá,